Olá! Na aula de hoje nós iremos dar início ao programa da nossa disciplina no semestre 2020.2, a disciplina de Materiais de Construção Civil 2. E a primeira unidade que nós iremos conversar em sala de aula será sobre a utilização dos aglomerantes na construção civil. O que seria um aglomerante? Um aglomerante nada mais é do que uma cola. É tipo um material ligante, tipo uma cola, que ele vai ser utilizado para unir os grãos dos agregados. Os agregados vocês devem ter aprendido na disciplina de materiais de construção civil 1, que seria o quê? O agregado miúdo, que seria a areia, e o agregado graúdo, que seria a brita. Quando o aglomerante ele entra para fazer uma argamassa, quais são os materiais de uma argamassa? Que é para assentamento de tijolos, fazer reboco de parede, né? O revestimento, o acabamento da parede. Revestimento de fachada, tá? Então, o que seria a argamassa? A argamassa seria a água, a areia, o cimento Portland, que é um tipo de aglomerante, e coloca-se a cal hidratada para melhorar algumas propriedades dessa argamassa. Então, tem dois aglomerantes aí, a cal hidratada e o cimento Portland. Tá? Então, eles vão entrar como materiais ligantes para unir esses grãos da areia e tornar essa mistura coesa, né, homogênea. Um outro tipo de mistura importante na construção civil seria o concreto. Tá? A gente diz que o concreto é o segundo material mais consumido no mundo, ele só perde para a água. E o que seria o concreto? O concreto é a água, o cimento, né, Portland, que é o aglomerante, a areia, que é o agregado miúdo, a brita, e a água. E ainda tem alguns aditivos que nós vamos ver quando a gente for entrar na parte de concreto, sobre aditivos químicos, para melhorar algumas propriedades desse concreto. Então, a construção civil, ela utiliza basicamente 3 aglomerantes na sua indústria, que seria a cal, né? O gesso, tá? O gesso ele entra para fazer sistemas de paredes de drywall, para fazer blocos divisórios, para fazer forro, para fazer a parte de acabamento estético, né, decorativo, e o cimento Portland. Tá? Então, esses são os 3 principais aglomerantes. Então, na unidade de hoje, nessa unidade, nós vamos falar sobre a classificação desses aglomerantes, as suas funções e propriedades desses aglomerantes, e vamos falar sobre... Na unidade 1, sobre 2 aglomerantes, que é a cal e o gesso, e vai ter uma unidade específica só para cimento Portland, que seria a nossa unidade 2. Então, o conteúdo dessa aula, dessa unidade, seria mostrar que o concreto, né, é um material de construção, é o primeiro material de construção mais utilizado, né? Só que em termos de consumo com outros materiais, ele entra em segundo lugar, porque a água tem um consumo maior. Vamos falar sobre o histórico, vamos falar que para produzir essas argamassas e o concreto, né, você precisa seguir as normas técnicas, né? Então tem a normalização técnica. Vamos falar sobre os principais aglomerantes, vamos falar um pouquinho sobre os agregados que vão ser utilizados para fazer essas duas misturas, argamassa e concreto. Então, o concreto, ele é o material de construção mais utilizado no mundo, tá? Aqui na foto desse slide, aqui do slide 3, nós temos uma laje valterrana, que ela está sendo concretada, tá? Laje valterrana porque você vê as tavelas, né, de blocos cerâmicos, tá? Você vê as ferragens e as tubulações, elas já estão... tubulações de energia elétrica já estão colocadas, tá? Então, essa laje já está sendo concretada com concreto. Então, o concreto é um material muito utilizado, é o segundo material mais consumido no mundo, como eu falei, só perde para a água. Em 2005, o consumo mundial estimado era 15,6 gigatoneladas, só que agora, em 2020, esse consumo é 30 gigatoneladas, ele praticamente dobrou nos últimos 15 anos. E o consumo per capita não alterou muito, é 2,4 toneladas por habitante por ano. Então, o concreto, o histórico da utilização dele vem desde a época, né, o concreto argamassa, vem desde a época do Egito, na construção das pirâmides, tá certo? Que depois você começou também no século XVIII, começou a concepção de fazer utilização da engenharia estrutural, tá? Tá bom? Que você, na Inglaterra, aí depois, no início do século XX,
tá? Essa engenharia estrutural, ela evoluiu um pouco mais, porque você podia combinar mais materiais para fazer esse concreto. E em 1997, a engenharia estrutural, ela descobriu certas vantagens da rigidez do concreto, da resistência do concreto de alto desempenho, que é aquele concreto que, por exemplo, o concreto convencional, ele atinge resistências, o seu FCK, em torno de 30, 40 MPa. Esse concreto de alto desempenho, ele atinge 70, 80, 90, 100 MPa, e ele é muito, que é chamado de CAD, e ele é muito utilizado em base de torres eólicas, como aqui a gente tem um parque eólico muito grande no estado do Ceará. Aí aqui mostra as pirâmides do Egito, tá certo? Que foi utilizava rocha e uma argamassa. Aqui é uma obra situada no centro de Roma, que é o Panteão, tá? Que foi a primeira construção feita em concreto simples, com o uso de agregados leves, e pozzolana, que é um material que ele melhora a hidratação do concreto, ele baixa calor de hidratação, ele melhora a resistência, a pozzolana torna o concreto mais impermeável, e cal hidratada. Esse edifício, ele está em pé até hoje, na sua construção, as laterais dele, que a cúpula ela foi reformada, mas as laterais dessa edificação ela é original da sua época de construção, que foi entre 118 e 125 anos depois de Cristo. Então, é uma edificação que já tem quase 2000 anos, né? Aqui é um exemplo de uma estrutura mista, que é a ponte do Brooklyn, em Nova York, tá? Ela utiliza tanto a parte de concreto como a parte de aço. O aço está utilizado nesses cabos de proteção, para ter esse vão grande, né, no meio da ponte, mas ela tem a estrutura de concreto. Tá? Então, é uma obra bastante famosa em Nova York, para mostrar a importância do concreto na indústria da construção civil. Ela foi inaugurada em 1883, final do século XIX. Aqui para mostrar que não só de concreto vive a construção civil, que seria a parte de estrutura metálica, só que aqui a Torre Eiffel, né, é um dos lugares mais visitados no mundo. Ele utiliza na sua concepção a estrutura metálica, mas as bases da Torre Eiffel são todas concreto. Tá? Então a Torre Eiffel ela tem 312 metros de altura, tá certo? E ela ela foi considerada durante muito tempo a estrutura construída de metal e a base de concreto mais alta da engenharia, até começar a surgir os primeiros arranha-céus, né, no século XX. Aqui é um edifício situado no centro de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, tá? Ele foi considerado o primeiro arranha-céu em estrutura metálica construída, tá? No mundo, e é uma estrutura mista, ele tem a parte básica dele, a estrutura metálica, mas ele tem concreto nas lajes, tá? E na época ele tinha 42 metros de altura, ele tem 42 metros de altura, era considerado o edifício mais alto dos Estados Unidos, e foi inaugurado em 1891. Aqui é um prédio que situa-se em Paris, tá? Na rua Danton, Quartier Latin. Esse prédio ele foi construído em 1901, né? Foi terminada a construção dele em 1901. Nós estamos em 2020, então ele tem 119 anos e ele é a edificação mais antiga no mundo em pé, feita de concreto, tá? Então, mostra-se que o concreto, dadas as devidas manutenções, você não pode simplesmente fazer uma estrutura e não dar devida manutenção, tá? Porque um prédio de estrutura de concreto, ele tem a construtora tem uma responsabilidade sobre ele de 50 anos, sobre a estrutura, né? Mas essa responsabilidade da construtora, ela se desfaz no momento em que quem é o morador, quem é o condômino daquela edificação, não der as manutenções daquela estrutura. Então, aqui esse prédio mostra quanto que um concreto bem mantido, bem feito, bem executado, ele pode ter uma alta durabilidade, né? Uma vida útil alta, como é no caso desse prédio que tem mais de 100 anos.
Aqui é um prédio também em concreto, armado, tá? Foi considerado o primeiro arranha-céu feito no mundo, utilizando já o conceito do concreto e utilizando a armadura, né, o aço, tá? Foi inaugurado em 1925 e esse prédio situa-se no Uruguai, em Montevidéu, tá? Então, ele foi considerado o primeiro arranha-céu do mundo em concreto armado. Hoje não é mais, né? Hoje tem estruturas bem esbeltas, como é o caso das Torres Gêmeas da Malásia, tá? Que ela tem as Torres Gêmeas da Malásia, elas foram construídas utilizando concreto de alto desempenho, que é o CAD, 1997 essas torres. E aí essas torres foram durante muito, do época que ela foi inaugurada até início dos anos 2000, 2010, né? Elas foram consideradas os edifícios mais altos do mundo. Perderam para os prédios em Dubai. Tá? Esse aqui foi um prédio que foi inaugurado em 2008, está sendo construído em Dubai, nos Emirados Árabes, com cerca de 750 metros de altura. Tá? Esse é uma estrutura toda de concreto feita nesse edifício. Tá? E esse concreto, para atingir essa altura de 750 metros, você não utiliza um concreto convencional. Você utiliza esse concreto de ultra alto ou de alto desempenho, mas no caso desse daqui especificamente foi utilizado que a gente chama de QAD, ou HUPC, HPC, que é o High Performance Concrete, né? Aliás, o HPC, que é o Ultra High Performance Concrete, que é o concreto de ultra alto desempenho, que é o QAD, como a gente diz no português. Então, o concreto, ele é um material muito utilizado. E o aglomerante básico dele, para fazer essa mistura tão assim utilizada no mundo inteiro, é o aglomerante que é o cimento Portland, que é um aglomerante hidráulico, que a gente já vai falar sobre a classificação. Então, o concreto também é utilizado em viadutos. Aqui é um viaduto sobre a linha amarela, no Rio de Janeiro. E aí, quais são as razões para utilizar o concreto na indústria da construção civil? Tá certo? Primeiro, pela consistência dele. Ele é uma consistência bastante plástica, que ele pode assumir vários tipos de forma, curva, pode assumir uma forma assim, retangular, né? Mas, por exemplo, Brasília, que utilizou muito concreto em sua construção, as obras do Oscar Niemeyer, elas têm uma esbeltez muito grande. Só é possível ter feito, por exemplo, a Catedral de Brasília, só foi possível ser feita daquela forma por causa dessa consistência plástica do concreto. Então, o concreto também é um material que flui bem nas formas. Ele solidifica após algumas horas. Normalmente, o concreto solidifica após 7, 8 horas que ele foi lançado, a tua estrutura. Ele, depois que ele se solidifica, ele vai se tornar uma massa resistente, só que ele vai desenvolver a sua resistência com até 28 dias, né? Ele precisa desses 28 dias para poder desenvolver a resistência dele plena. As formas hoje podem ser reutilizáveis, né? Existe Antigamente a construção civil utilizava muito madeirite para fazer a forma da estrutura. E utiliza hoje o madeirite. Antigamente era aquele que você utilizava para uma concretagem, arrancar, fazer a desforma e se tornar inutilizável. Então a indústria da construção civil polui muito, né? Aí passou-se para utilizar o madeirite resinado, que ele aguentava até 3 concretagens, você podia concretar 3 lajes com aquela forma, mas hoje utiliza-se muito formas plásticas para fazer essa concretagem, né? E aí você pode reutilizar e utiliza muito, não utiliza mais hoje laje maciça, estão utilizando mais aquelas lajes nervuradas para diminuir a quantidade de concreto utilizado. Todos os materiais componentes do concreto, tanto o cimento, como a areia, como a brita e a água, são materiais disponíveis com facilidade e ele tem um baixo custo com relação a outros tipos de estrutura, como a estrutura metálica e a estrutura de madeira. A estrutura metálica nós chamamos por steel frame e a estrutura de madeira nós chamamos por wood frame. Então, o concreto também, uma outra razão é que ele é muito resistente à água, ou seja, por ele utilizar o cimento Portland, que é um aglomerante hidráulico, esse aglomerante hidráulico ele vai utilizar a água para fazer a mistura, e depois que ele solidifica, ele pode entrar em contato com a água que ele não vai se desfazer. Então, ele é excelente resistente à água, ele não vai se deteriorar, né, seriamente devido a esse contato com a água. E aí, ele é muito utilizado para estruturas de barragens, como tem aqui na foto, aquedutos, tá certo?
muros de proteção, caixas d'água. Então, ele é por causa dessa alta resistência dele em contato com a água. Uma das barragens mais famosas do mundo e que utilizou, que é considerada a maior barragem do mundo e que utilizou uma grande quantidade de concreto, é a barragem de Itaipu, que situa-se ali em Foz do Iguaçu, né, no estado do Paraná. A barragem de Itaipu, ela custou 18,5 bilhões de dólares para ser construída, tem uma altura de 196 metros, 1,8 quilômetros de extensão, tá? E utilizou 20 tipos de concreto diferentes, com a quantidade de 12,5 milhões de metros cúbicos de concreto para fazer a barragem. É uma coisa impressionante. Eu visitei essa barragem por 2 vezes, tá? E como engenheira civil, eu aconselho que vocês possam futuramente visitar, porque é uma grande obra. É uma obra assim, impressionante. Pode ser utilizado o concreto também para aquedutos, né, para adutoras. Tá? Esse aqui é uma foto do aqueduto que corta todo o estado do Arizona, nos Estados Unidos, que é um estado seco, né, que precisa pegar a água de outros estados para poder fazer o abastecimento da água. Tá? Esse aqueduto do estado do Arizona, ele é o maior aqueduto do mundo, né, a maior estrutura pré-fabricada para transportar água. Ele possui 1.560 seções de tubos com 6,7 de diâmetro e 225 toneladas cada. Aqui a gente tem uma foto aérea mostrando a extensão desse aqueduto cortando todo o estado do Arizona. Mas o concreto, ele tem um grande problema que, como ele utiliza muitos materiais naturais, como a areia, a brita, a água, tá? Ele é um material que ele polui muito o meio ambiente. Tem diz que a indústria da construção civil, ela polui muito, né? Ela tem um dano muito grande no meio ambiente. Por exemplo, para você fazer a argamassa, você precisa também, além do cimento Portland, utilizar a cal hidratada. A cal hidratada, ela vem da jazida de gipsita. Então, e aí no processo de fabricação da cal, você tem o processo de queima, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que dá uma alta emissão de CO2. Também na fabricação do gesso, né, que vem da gipsita, também tem uma alta emissão de CO2 para a atmosfera, né? E aí a gente diz que meio ambiente versus concreto. Tá? Hoje a indústria da construção civil ela tem procurado trabalhar muito com a parte de reciclagem de materiais. Né? Tem vários grupos na academia utilizando a utilização desses resíduos da construção civil, reaproveitando, né? Para poder substituir principalmente os agregados. Então a Unifor, o ano passado, 2019, ela demoliu todo, né, o antigo centro de convenções para construir uma nova edificação para a universidade, e todo esse resíduo que foi dessa demolição do antigo centro de convenções, ela está sendo utilizada pela universidade para fazer as camadas de pavimentação da nova área de estacionamento para os alunos, né? Então, é por isso que assim, você tem essa preocupação hoje na academia de fazer essa utilização desses resíduos, né? Para poder não prejudicar tanto o meio ambiente. Então, quais são os componentes do concreto, tá? Aqui eu vou falar de todas as misturas que a gente tem na construção. Se você misturar o cimento com a água, nós vamos ter a pasta de cimento. Se misturar o cimento com a água, com a areia, que é o agregado miúdo, nós vamos ter a argamassa. O cimento aqui é o aglomerante, tá? E se misturarmos o cimento com a água, com a areia, o agregado miúdo, e com a pedra, que é o agregado graúdo, nós vamos ter o concreto, sendo o cimento aqui o nosso aglomerante. Tá? Então, você misturar cimento, água, a ordem do traço seria cimento, areia, brita e água. Nós vamos ter o concreto. E aqui, esses outros seriam os aditivos químicos que vamos utilizar, porque 80% a 90% do concreto, como vamos ver na unidade mais lá para frente, possuem aditivos químicos para melhorar essas características desse material. Então, a construção civil, quando nós vamos trabalhar com argamassa e concreto, nós temos toda uma normalização técnica que deve ser seguida. Essas normas técnicas, né, é um documento que ele estabelece por consenso todas as regras, né, diretrizes, características para que as atividades sejam feitas. Tá? Toda norma técnica ela tem força de lei, né? Os objetivos de você ter uma norma técnica é você padronizar uma execução, é você ter economia na utilização de materiais, segurança no processo
de fabricação, proteger o consumidor e eliminar as barreiras comerciais. Essas normas, como eu falei, elas têm força de lei, por exemplo, elas devem ser respeitadas, tá? E quais são os benefícios dela? Você tem os benefícios quantitativos e qualitativos. Benefícios qualitativos, as normas elas promovem o uso adequado dos recursos, disciplina atividades e uniformiza a produção, ela vai facilitar ela vai aumentar a produtividade da tua mão de obra, porque ela vai facilitar o treinamento e a melhoria da execução por parte da mão de obra, então você acaba otimizando a produtividade. Ela pode registrar o conhecimento tecnológico e facilita a contratação ou venda de tecnologia. São os benefícios qualitativos. Quantitativos, ela vai reduzir o consumo de materiais e evitar o desperdício, ela vai especificar melhor as matérias-primas e produtos, ela pode padronizar peças, componentes e equipamentos, ela reduz a variedade de produtos, estabelece quais são os procedimentos que devem ser seguidos, aumenta a produtividade da mão de obra, como eu já falei, melhora a qualidade e controla produtos e processos. Então, aqui tem um exemplo de algumas normas, né? Por exemplo, a norma NBR ISO 14001, ela trata do sistema ambiental, de gestão ambiental. A norma, por exemplo, NBR 6067, ela trata dos veículos rodoviários automotores. E a norma ABNT NBR 5739, ela trata do concreto. A 5739, ela fala sobre ensaio de resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos, que vai ser uma das práticas de laboratório. Tá? Então, a prática de laboratório também é normatizada a execução dela. Tá? Tem um outro tipo, por exemplo, tem norma até que é para todo tipo de coisa. Aqui a ABNT NBR 5980 para embalagem de papelão, a ABNT NBR 13529 ela trata sobre revestimento de paredes e tetos utilizando armações inorgânicas, a ABNT NBR 5444 para símbolos gráficos para instalações eletroprediais. Então você tem inúmeros tipos de normas. Geralmente, a norma ela está situada numa pirâmide. Quanto mais no topo da pirâmide, mais genérica ela é. Quanto mais na base, mais específica ela é. Tá? No topo da pirâmide são as normas internacionais. Mais ou menos no meio você tem a norma regional e nacional. E você, na base da pirâmide, é uma norma daquela empresa específica. Internacional, geralmente você tem muito a ISO. Tá? E você também tem a Associação Americana de Testes de Materiais, a ASTM. Muitas normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela se baseia na ISO e na ASTM para produzir as normas relacionadas à construção civil. Tá? Então, aqui você tem a ISO, né, que é a Organização Internacional de Padronização, tem o Instituto a Comissão Internacional de Eletrotécnica, aí você tem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes de Materiais, tá? E aí aqui na base da pirâmide, que é de empresa, por exemplo, as normas da Petrobras, da Eletrobras, etc. Então, existem três organismos internacionais de normatização, ou normalização, que é o Instituto, a Comissão Eletrotécnica Internacional, que é a IEC, a União de Telecomunicação Internacional, que é o ITU, e a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização. A ISO ela é bastante difundida, ISO 9001, né? Ela é bastante difundida. A ISO, o prefixo dela vem do grego, né? Quer dizer que ela é igual. Ela foi fundada em 1946, ela tem sede na Suíça e atende 163 países. Estão registradas sobre a ISO 17.800 normas, e ela abrange 98% da porcentagem da economia mundial. Aqui no Brasil, as normas elas são feitas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela foi fundada em 1940, então a ABNT ela participou da fundação da ISO, é uma entidade privada sem fins lucrativos, ela tem vários escritórios, sendo que a sede dela é em Brasília, e hoje tem outros escritórios na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, tá? E aí, a ABNT, ela tem várias comissões dentro dela. Para cada, que a gente chama de comitês, né? Para cada comitê desse, ele vai tratar de um assunto específico. Então, tem comitê 1, comitê 2, 3, 4, e assim são numerados. Na indústria da construção civil, os principais comitês são o comitê 2, que aborda a construção civil, o comitê 10, que aborda a parte de química, porque para fazer o concreto envolve reações químicas, o comitê 18, que aborda as questões de cimento, concreto e agregados, o comitê 22, que é a parte de isolamento térmico e impermeabilização, o comitê 24, que é a parte de segurança contra incêndio, o comitê 25, que é da qualidade,
Aí você tem o Comitê 38 da Gestão Ambiental, o Comitê 40 da Acessibilidade, o Comitê 43 da Corrosão, o Comitê 53 da Metrologia, o Comitê 58 de ensaios não destrutivos, como é o caso da esclerometria, tá? E aí vai. Hoje, atualmente, na indústria da construção civil, nós temos uma norma muito importante que ela é utilizada, que a gente quer mais conhecida popularmente como a norma de desempenho, que é a norma 15575, e que ela possui 6 partes. Essa norma ela foi instituída, ela foi publicada no dia 17 de junho de 2013. Teve muito problema para as construtoras aceitarem essa norma, porque aumenta, como ela tem que agora seguir um padrão de qualidade do produto, aquele imóvel que ele entrega, então ela tem que seguir essas partes da norma. Então, hoje a construção civil tem que fazer vários ensaios que estão dentro da norma para poder aquele imóvel, aquela edificação atender um certo padrão de qualidade. Que ensaios são esses? São ensaios de porta, batimento de porta, ensaio de guarda-corpo, para ver a resistência do guarda-corpo de bater, né? E ele se manter no lugar, se uma pessoa, né, bater e não cair lá embaixo. Você tem ensaio de corpo mole, corpo duro, tá certo? Tem ensaio de resistência, de aderência à tração, de revestimentos de fachada, né? Que é para evitar que aquelas pastilhas, aquele revestimento cerâmico, ele descole e cai na cabeça de alguém e mate, tá? Então, tem vários ensaios que essa norma ela exige que as construtoras hoje sigam, tá? Então, ela tem 6 partes. A primeira parte é a parte de requisitos gerais, a segunda parte é com relação ao desempenho e os requisitos para os sistemas estruturais, a parte número 3 é para sistemas de piso, a parte número 4 é para sistemas de vedações verticais, tá? Internos e externos, né? Que é a parte de vedação da fachada, a parte de vedação interna, para que a água não entre, né? Aquela tua parede seja estanque ao ar, ao vento e à água. Tem a parte número 5, que é para sistemas de cobertas, a parte número 6, que é os sistemas hidrossanitários. E ela tem mais 2 normas complementares, que seria a 5674, que hoje, quando você compra um imóvel, a construtora tem que entregar um manual, tá, de manutenção da edificação, tá certo? Que é a 574, e também tem que entregar o manual de uso daquele imóvel, dizendo onde é que estão as tomadas, onde é que estão as tubulação de gás, tubulação de água quente, tá? Para evitar certos tipos de acidentes, né? Que é a norma 14037. E aí, diante dessa preocupação das construtoras se adaptarem à norma de desempenho, a Comissão Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC, ela fez um manual para poder orientar essas construtoras a seguirem a norma 15575, que é o Manual de Desempenho de Edificações Habitacionais, onde o Sinduscon Ceará ele teve uma grande participação na elaboração desse manual. E aí as referências da aula de hoje, no nosso livro básico, durante todo o nosso semestre, vai ser o livro de materiais de construção do Bauer, que é a segunda, tá? É o volume 2, que trata sobre argamassa e concreto, vai ser o nosso livro básico. E eu também cito o livro do Ibracon, mas o livro do Ibracon, que é do Isaia, o livro do Ibracon, ele é muito, eu acho, a meu ver, muito prolixo. Eu prefiro adotar o livro do Bauer, volume 2. Tá? Que é materiais de construção. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos ter, na próxima aula, nós vamos falar sobre a segunda parte da unidade 1, falar sobre a classificação dos aglomerantes, vamos falar sobre a cal e o gesso.